Olá pessoal, mais um vídeo aí tratando agora de circuito elétrico com uma fonte de tensão senoidal ideal com frequência nominal de 60 Hz, alimentando uma carga formada por uma resistência R e uma indutância L. Sou o Wilson Araújo, engenheiro eletricista, sejam bem-vindos ao meu canal. Então vamos resolver um problema onde envolve uma fonte e uma impedância. Então está aqui o problema. O circuito abaixo mostra um circuito elétrico composto por uma fonte de tensão senoidal ideal com uma frequência nominal de 60 Hz, alimentando uma carga formada por uma resistência e uma indutância. Pede-se a corrente fasorial e temporal que circula na carga. Faça o diagrama fasorial e a potência complexa absorvida pela carga. Então aqui eu tenho um circuito, uma fonte senoidal alimentando uma impedância, onde essa impedância eu tenho é dado a resistência, 220 ohms, e a indutância 150 mH. Então vamos lá para a solução. Então a corrente fasorial eu sei que por definição, Z vai ser igual a R mais JX. R é dado, 220 ohms. E X, que é a reatância, não é dado, mas a gente encontra, Eu sei que X vai ser ômega L, onde ômega é a frequência angular e L é a indutância. Como eu sei que a frequência é 60 Hz, e ômega é 2πf, é só multiplicar agora pela indutância que você encontra o valor da reatância indutiva. Então, substituindo, eu vou ter 2 vezes π vezes 60, vezes 150, vezes 10 a menos 3 mH. Então, fazendo esses cálculos aí, dá uma reatância aproximadamente de 56,6 ohms. Então, Z vai ser igual a 220, que é a resistência, mais J, 56,6 ohms, que é a reatância indutiva. Convertendo ela para forma polar, que é melhor de se trabalhar nos cálculos, então eu tenho que Z vai ser igual ao módulo de Z, ângulo φ. Isso aí, essa impedância vai ser igual a 227,2, ângulo 14,2 graus. E de onde vem esse 227 e o ângulo? Vem dessas fórmulas aqui, onde o módulo de Z vai ser raiz quadrada de 220 ao quadrado, que é a parte real, mais a parte imaginária, 56,6 ao quadrado. Fazendo esse cálculo aí dá aproximadamente 227,2. E o ângulo é só aplicar o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real, que dá aproximadamente aí 14,2 graus. Aqui eu tenho a tensão na forma temporal, convertendo ela para fasor. Então a tensão vai ser igual, pego o valor máximo, 311,1, e divido por raiz de 2. E a defasagem aqui é 40 graus. Então, fazendo esses cálculos aí, 311 dividido por raiz de 2 tem módulo, a tensão tem módulo aproximadamente 220, e o ângulo, que é a defasagem, 40 graus. Então, aplicando lei de Ohms, que é um circuito bastante simples aí, eu tenho que o fasor da corrente vai ser a tensão fasorial dividido pela impedância. Então, vai ser 220 ângulo 40 graus dividido por 227,2 ângulo 14,2 graus, que é a impedância. Então, fazendo esse cálculo aí, 220 dividido por 227,2 é igual a 0,97, que é o módulo da corrente. E o ângulo da corrente, o argumento vai ser 40, menos 14,2 graus, que é igual a 25,8 graus. Então, aí eu tenho a corrente na forma fasorial. Na forma temporal, eu sei que a corrente vai ser o I máximo, seno de ômega T mais φ, que é a defasagem. O valor máximo, você pega o módulo, da corrente fasorial, que é 0,97, e multiplica por raiz de 2. Seno de 2π, vezes a frequência, e vezes o tempo, mais a defasagem, que é 25,8 graus. Substituindo aqui, raiz de 2 vezes 0,97, 1,37, seno, e substituindo a frequência aqui, que é 60, multiplicando por 2π, é aproximadamente 377, vezes o tempo, mais a defasagem, que é 25,8 graus. Então, a corrente temporal, ela tem um valor máximo 1,37, e o seno com o argumento 377 vezes o tempo, mais a defasagem, que é 25,8 graus. E agora o diagrama fasorial. Então aqui eu tenho a referência 0, aqui eu tenho o fasor da tensão, tem módulo 220, e a inclinação dele aqui, que é 40 graus, em relação à origem, 40 graus. A corrente tem módulo 0,97 e a inclinação em relação à origem aqui, 25,8 graus. Essa defasagem aqui angular entre a corrente, entre a tensão e a corrente, é igual a 14,2, que é essa diferença aqui, 40 menos 25,8. Se eu aplicar o cosseno nesse ângulo aqui, eu encontro o fator de potência, Então o fator de potência vai ser o cosseno de 14,2, que é igual a 0,97. Então o fator de potência desse circuito aí,
é igual a 0,97. E agora calculando o item B, né, que é a potência complexa absorvida pela carga, eu sei que a potência complexa vai ser a tensão fasorial vezes o conjugado da corrente fasorial. Substituindo, né, então a tensão fasorial 220 ângulo 40 graus vezes o conjugado da corrente fasorial, que é 0,97 ângulo 25,8 graus. Aplica o conjugado na corrente, né? Então a fórmula vai ficar 220 ângulo 40 graus vezes 0,97, aplicando o conjugado de 25,8, né? Vai ficar menos 25,8. É só trocar o sinal do ângulo. Fazendo o produto, eu vou ter que a potência complexa vai ser 220 vezes 0,97, que é igual a 203,4, e o ângulo vai ser 40 menos 25,8, que é 14,2 graus. Então, encontramos a potência complexa absorvida pela carga. Ficamos por aqui. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e, se for o caso, comente. E lembre-se, investe em conhecimento sempre. Obrigado.